Bom dia a todos, bom dia, queridos e queridas. Aqueles que quiserem abrir a sua câmera para a gente poder ver um pouquinho o rostinho de vocês, conhecer um pouco cada um que está aqui conosco. Eu me chamo Jean, eu sou da Dominus Evangelização e Marketing e nós estamos no nosso segundo dia de imersão em gestão e administração eclesial. Olha, aqui na minha tela apareceu a equipe, as palestrantes e a equipe da Dominus toda na mesma linha aqui. Então tá a Paula, que já está aqui conosco, que vai dar a formação, também a Kathleen, que também vai dar a formação, inclusive a Kathleen, para quem não sabe, a Kathleen foi a primeira colaboradora da Dominus, a primeira pessoa a assinar, né, como funcionária da Dominus. Ela é, na verdade, a inspiração de abrir a agência foi minha e dela na época da faculdade, então nós tínhamos o desejo de evangelizar através da nossa profissão, só não sabíamos que iam por esse caminho de abrir uma agência, mas a gente queria exercer nosso trabalho de comunicador na igreja de forma voluntária no primeiro momento, mas eu acabei depois abrindo a agência e a Kathleen veio trabalhar conosco, então é uma alegria ter você aqui conosco, Kathleen. Não que não tenha alegria também com a Paula, viu, Paula? Mas tem toda uma mística aqui histórica, né? Nessa presença da Kathleen. O Jorge, que também é da nossa equipe, a Ana Carla está aqui, tem outros funcionários nossos também, e muita gente aí de todo o Brasil participando, é uma alegria ter vocês conosco. Esse evento, ele é pensado dentro da nossa estratégia de eventos online, ele foi pensado para que a gente possa promover hoje na Igreja Católica no Brasil um tema fundamental, que é a profissionalização da evangelização. Então, qual é o objetivo desse evento, dessa semana de imersão em gestão e administração eclesial? É para que a gente possa promover uma cultura dentro da igreja no Brasil, aonde a gente fale sobre evangelização, gestão, comunicação na igreja de forma profissional, e que a gente possa promover essa cultura, criar um ecossistema, né, vamos assim dizer, dentro da Igreja Católica, onde pessoas de todo o Brasil possam falar, estudar e trabalhar e aplicar a profissionalização da evangelização. Então, nós estamos aqui, mais uma vez, ontem nós já iniciamos a nossa imersão, falamos sobre o nosso negócio, que é evangelizar, falamos sobre a importância da pastoral do dízimo na gestão e administração eclesial, e hoje nós vamos tratar sobre 3 assuntos importantes. Nessa manhã, a gente traz a Kathleen e a Paula, que vão falar sobre gestão de pessoas, né, e a importância disso no ambiente pastoral. Nós que sabemos que a igreja é pessoas, a igreja não é uma estrutura, a igreja, quando nós falamos que somos uma igreja, não estamos falando de 4 paredes, né? Estamos falando de pessoas, então é fundamental tratarmos sobre isso, tá certo? Então, a Dominus Evangelização e Marketing é uma agência de marketing digital e uma agência de gestão, né? Muita gente acha que a gente só trabalha com dízimo, né? Porque eu sou autor desse livro, Como Organizar a Pastoral do Dízimo, tenho cursos, dou formação no Brasil todo, mas a gente não trata só sobre o dízimo, não, né? Nós tratamos sobre comunicação, sobre gestão, atuamos aí na área de consultoria, também planejamento estratégico para evangelização. Então, tem uma série de serviços que a gente desenvolve na igreja no Brasil, certo? Então, vamos direto ao ponto, né? Nós estamos aqui para aprender. Sejam bem-vindos, meninas. Agora é com vocês, eu acho que o som está habilitado para que vocês possam ligar aí. E essa turma está desejosa, né? Sedenta de conhecimento. Então, manda ver. Obrigada, Jean. Obrigada pela introdução. Bom dia a todos, né? Bom dia, já fez a minha introdução. Eu sou uma funcionária de 15 anos atrás, que sonhou junto com o Jean. E muito do que eu sou hoje, da profissional que eu me tornei, acho que até migrando para a área de gestão de pessoas também vem de tudo que eu aprendi com a Dominus, né? E dentro da igreja, nos grupos que eu dirigi. Então, isso faz parte da minha história e contribuiu hoje para eu trazer um pouco desse conhecimento, né? Acho que é uma troca. Lá atrás eu tive muito e ganhei muito e aprendi muito. E hoje estou podendo também trazer aqui junto com a minha sócia, amiga também já de 2 décadas, Paula, um pouco para vocês. E é muito legal, nós somos da empresa Jornada Quest, uma parceira da Dominus, a gente ajuda eles com a parte de gestão de pessoas interna da agência.
Então, esse cuidar das pessoas sempre teve na nossa essência, na nossa vida, minha e da Paula. Eu sou jornalista de formação por amar histórias, depois fui para o marketing digital, vivemos toda a transição, né, na verdade, porque a Dominus começou com mais jornais, mais coisas impressas e migrou aí para o marketing, para a realidade do marketing digital. E hoje estou aí nessa parte liderando a Jornada Quest, que é uma empresa que acredita nas relações saudáveis em todos os ambientes. Então, nós nascemos para ajudar com que as pessoas se relacionem cada vez melhor, trazendo todo um lado positivo que os relacionamentos podem gerar. Então, esse é um pouco de quem somos, mas eu queria que a Paula também se apresentasse aí. Olá, bom dia a todos. Obrigada, Jean, pela oportunidade de estar aqui com vocês. A Kathleen já apresentou muito bem a Quest, né? Já contou um pouquinho da nossa história, já entregou um pouquinho da nossa idade também, né? Falando aí de 2 décadas, 3 décadas, né? Mas tá bom. Mas eu sou formanda em psicologia, atuo com gestão de pessoas aí há mais de 20 anos, é uma das minhas paixões. E hoje a gente está aqui para construir junto com vocês, dialogar um pouquinho sobre esse papel tão importante dentro dos negócios, mas também dentro das pastorais, dentro de outras atividades. Pessoas estão em todos os lugares, né? Então a gente precisa profissionalizar essa atuação também e também humanizar essas relações em todos os espaços, independentes de quais são. Vamos lá, então? Vamos lá. E quando a gente fala em humanizar, a gente não está se parando de profissionalizar, tá? Porque quanto mais a gente profissionaliza, mais a gente humaniza, porque a gente vai ter um cuidado muito mais efetivo com as pessoas. Então, eu e a Paula, a gente gosta de reforçar, a gente profissionaliza para humanizar, para poder dar uma atenção e um olhar para todas as pessoas que estão naquela. Não existe instituição no mundo que funcione sem olhar para as pessoas. Não existe. Então, esse é o primeiro passo, assim, né? Que é passar e amigo. Vou passar. Então, para a gente começar esse diálogo, a gente trouxe aqui uma fábula, né? Uma historinha aqui para a gente compartilhar e começar a refletir sobre esse papel de gestão de pessoas. Então, eu vou estar lendo aqui para vocês, mas é bem importante vocês estarem acompanhando, até para a gente construir aí uma lógica de raciocínio e trazer um pouquinho para a realidade pastoral, né? Uma mãe e um bebê camelo estavam por ali, à toa, quando, de repente, o bebê camelo perguntou: bebê, mãe, posso te perguntar umas coisas? Claro, o que está te incomodando, meu filhote? Por que os camelos têm córcova? Bem, meu filhinho, nós somos animais do deserto. Precisamos das córcovas para reservar água e, por isso, somos conhecidos por sobreviver sem água. Certo. E por que nossas pernas são longas e nossas patas arredondadas? Filho, certamente elas são assim para permitir caminhar no deserto. Sabe, com essas pernas eu posso me movimentar pelo deserto melhor do que qualquer um, disse a mamãe toda orgulhosa. Certo. Então, por que nossos cílios são tão longos? De vez em quando eles atrapalham a minha visão. Meu filho, esses cílios longos e grossos são como uma capa protetora para os olhos. Eles ajudam na proteção dos nossos olhos quando somos atingidos pela areia e pelo vento do deserto, disse a mãe com orgulho nos olhos. Tá, então a córcova é para armazenar água enquanto cruzamos o deserto, as pernas para caminhar através do deserto e os cílios para proteger meus olhos do deserto. Então, o que estamos fazendo aqui dentro do zoológico? Então, assim, qual é a moral dessa história, né? Habilidade, conhecimento, capacidade e experiência são úteis se você estiver no lugar certo. Estar no lugar certo, fazendo, né, exercendo as suas habilidades no lugar certo. Então, a partir daqui, a gente já começa a trazer algumas reflexões, né? Como trazer aí para a gestão de pessoas na vida pastoral, né, Kathleen? Como trazer, né? Esse é o grande desafio, né?
Não basta a gente conhecer as habilidades, mas a gente precisa entender os espaços que estão, as necessidades desses espaços, né? E aí a gente adaptou o meu conhecimento da Paula na área de gestão de pessoas para a vida pastoral. Então, sim, o conhecimento que a gente traz é um conhecimento que a gente estudou desde a academia, que a gente vivencia dentro das empresas, mas ele está adaptado à realidade pastoral. Como é que a gente vai profissionalizar a realidade pastoral, respeitando o espaço da realidade pastoral? Então, é esse equilíbrio que a gente tentou trazer aqui hoje para vocês. Pode passar, amiga. Primeiro passo, a gente precisa olhar para as pessoas. Então, muitas vezes a gente entra na rotina, e eu sei que a vivência pastoral, às vezes a gente tem tantas coisas para fazer, e a gente esquece de olhar para as pessoas que estão ao nosso lado. Então, entender a história das pessoas, e foi muito providencial o dia estar aberto, trazendo a minha história, né, lá atrás, a primeira funcionária. Por quê? Porque essa sou eu, essa é a Kathleen, né, ela surgiu lá atrás, ainda sem estar formada, numa relação de amizade, foi construindo. Entender da onde a pessoa vem, entender o que ela passou, entender o que ela viveu para estar até ali, faz com que eu compreenda muitas vezes as atitudes, as ações e onde eu vou encaixar essa pessoa melhor dentro do meu contexto pastoral. E quando eu entendo a história das pessoas, eu entendo as habilidades, porque as habilidades, gente, elas não estão 100% vinculadas só a uma academia, a um canudo. Isso compõe, mas isso não é tudo. As pessoas adquirem habilidade quando são mãe, as pessoas adquirem habilidade quando fazem parte de um grupo da igreja, as pessoas adquirem habilidade com seus filhos em casa, brincando com as crianças. Então, a todo momento, as pessoas estão adquirindo habilidades. Quando eu olho essa história da pessoa, eu entendo de onde ela vem, eu vou entender quais foram as habilidades que ela se desenvolveu até ali. E se eu não olhar para as pessoas, definitivamente não tem como fazer gestão de pessoas, né, Paula? Não mesmo. E aí não mesmo, né? E aí, primeiro passo, olhei para as pessoas, entender a história das pessoas e ouvir as pessoas com atenção. Feito isso, a gente criou aqui um gestão de processos na vida pastoral. Porque a gente acredita que cuidado também vem da organização. Eu sou uma pessoa muito processual, eu gosto de organizar os processos, eu gosto de ver porque isso otimiza tempo, isso ajuda com que as pessoas possam fazer os seus trabalhos ou atender a sua missão com muito mais efetividade, atingindo muito mais pessoas. Então, a primeira coisa que a gente fala é cuidar também é organizar. Eu preciso organizar a gestão de pessoas da minha instituição, da minha paróquia, da minha diocese, se eu quero cuidar das pessoas. Sem uma organização efetiva, eu vou fazendo, eu não consigo olhar o todo, eu posso cometer erros no caminho e eu muitas vezes não vou nem perceber, porque eu estou só fazendo, eu não parei para organizar a gestão de pessoas da minha paróquia, da minha diocese, da minha instituição. Então, a gente desenhou aqui 4 pilares que são essenciais. Quero começar hoje lá na minha paróquia a organizar a parte de gestão de pessoas. Como que eu faço? Primeira coisa é mapear. Então, mapear as pessoas. Segunda coisa é alinhar as expectativas. Quando a gente fala de pessoas, não tem como não falar de alinhamento, tá? Nos relacionamentos. E isso vale para tudo, tá? Tanto relacionamento na vida pastoral, quanto relacionamento de casamento, quanto qualquer outro tipo de relacionamento que você vai ter na vida, você precisa alinhar. Desenvolver, eu preciso estar preocupada em fazer com que essa pessoa se desenvolva, cresça. E muitas vezes eu vou ter que repensar. Aquele realmente é o local adequado? Será que ela precisa experimentar novas coisas? Será que aquela pessoa está rendendo tudo que ela pode? Então, esses 4 pilares precisam ser preenchidos se você quiser realmente fazer uma gestão de pessoas na vida paroquial, na vida pastoral, que vai fazer diferença. Porque quando a gente faz gestão de pessoas, a gente impacta vidas, a gente faz diferença na vida das pessoas. Então, a gestão de pessoas, ela faz não só com que a gente execute as atividades e a nossa missão com muito mais efetividade, mas eu vou impactar diretamente a qualidade de vida dessa pessoa. Então, é importante que a gente olhe a gestão de pessoas nesse sentido, a gente tem um impacto. Então, toda ação que eu tomo, quando eu sou um líder de pastoral, quando eu estou comandando e dirigindo pessoas, toda ação que eu tomo, ela vai ter um impacto na vida dessa pessoa. Quer se complementar, amiga? Eu dei conta de tudo. Tá dando, toca aí.
Então tá, eu vou começar com mapear, depois eu passo a alinhar. Primeiro passo, que eu sei que a gente não faz, que é o mapear. E quando eu falo em mapear, gente, é botar no papel, de fato, quem são as pessoas que compõem a sua paróquia, a sua diocese, a sua instituição. É ter ali uma planilha no Excel, um arquivo no computador, dizendo a Kathleen é formada em jornalismo, ela entrou na paróquia no ano tal, ela se casou na paróquia, eu, no meu caso, casei, minha filha batizou tudo na mesma paróquia. Então, tipo, ela tem isso tudo e hoje ela está na pastoral tal, executando a função tal. Ela faz aniversário no dia tal, ela mora na região tal. Então, independente da relação CCLT, ou seja, é um colaborador ali da instituição ou não, é de missão, ela é da vida pastoral. Independente disso, isso precisa estar mapeado. Se você não tiver isso mapeado, provavelmente você vai acabar se perdendo, e não é por mal, gente, a nossa vida tem muita coisa. Além da vida pastoral, a gente tem outras atividades que a gente executa no dia a dia. Se eu não mapear as pessoas, eu vou acabar muitas vezes negligenciando alguém, esquecendo de falar com alguém, esquecendo de resolver algo. Então, quando eu mapeio, eu coloco aqui diante de mim, essas são as pessoas, suas habilidades, suas histórias, eu consigo ajudá-las com muito mais efetividade. Alguém colocou, isso está na parte da planilha dos dizimistas. Correto, mas você tem que ir além. Vou lá, vou pegar aqui. Quais são as atividades absorvidas por essa pessoa? Ah, ela é do dízimo, ok. Quais são as funções que ela desempenha? O que ela é responsável? É quase como fazer um descritivo de função de uma empresa. Você precisa ter clareza do que ela executa exatamente. Então, se ela é da pastoral do dízimo, o que ela tem que fazer? Ah, ela tem que participar ao final de algumas missas, ela tem que estar em alguns eventos. O que ela tem que fazer de fato? O que você espera que ela execute? Então, é bem importante que quando a gente faça esse mapeamento, a gente tenha as informações da pessoa, mas a gente tenha o descritivo da função dessa pessoa. O que ela executa quando ela está nessa função? Ah, ela é coordenadora da pastoral X, ela é coordenadora de catequese. Ok, o que o coordenador de catequese tem que fazer? Quais são as funções que estão esperadas dele? O que mensalmente ele tem que dar conta de fazer? Porque se isso não tiver claro, nós vamos ter um problema na próxima etapa, que é a etapa de alinhamento. E aí nós temos um outro problema. Se eu troco a liderança, sai um coordenador de pastoral e entra outro coordenador de pastoral, ele vai saber tudo que esse coordenador fazia? Ele vai ter noção de todas as responsabilidades que aquele coordenador do dízimo, que aquele coordenador da catequese fazia? Muitas vezes ele não vai ter clareza, porque isso estava na mente de um outro coordenador. E aí eu tenho uma quebra nas atividades e na rotina da minha diocese e da minha paróquia. Então, mais do que ter os dados pessoais atualizados, eu vou fazer isso uma vez, a vida é cíclica, as coisas mudam. Né? Você está casado, um dia você está com filho, no outro dia você tem outro filho, e aí, como é que você vai fazer? Então, assim, é preciso atualização constante e é preciso clareza. O que exatamente essa pessoa faz, na função que ela faz, que caso ela precise ir para outra função, ou que de repente ela mude de cidade, como foi o meu caso, eu vim para outro estado, quem vai substituir ela naquela atividade, naquela função? Então, essa clareza nas informações, inclusive, é um respeito que você tem com as pessoas. Quando eu olho para a pessoa está entrando aqui para a pastoral da acolhida, né? Uma pastoral que eu gostava, da pastoral da acolhida. O que eu espero dessa pessoa? E aí eu vou dar gancho para a Paula. Bora lá, Paula, para o alinhar? Então, tenho tudo mapeado, só que eu preciso fazer um alinhamento constante disso com as pessoas, né? Quer desenvolver aí, amiga? Exatamente. A gente fala muito, aqui dentro de nós é uma premissa, assim, né? Tudo que a gente vai fazer precisa ser alinhado. Isso com colaborador contratado, com pessoas que estão fazendo trabalho voluntário. Porque quanto mais transparência a gente tem nessa construção e nessas relações, mais entrega a gente consegue e menos expectativas frustradas, de ambas as partes. Tanto da pessoa que selecionou a pessoa para executar aquela função, quanto a própria pessoa que começou a fazer atividade, né? Então, vamos pegar aí a pastoral do dízimo, como a Kathleen falou. Você pegou um líder, né? Selecionou um líder para executar essa função.
A pessoa, às vezes, veio para te agradar, para não dizer não, para, nossa, aceitei, mas, assim, será que ela tem noção de toda a responsabilidade, de tudo que é exigido dela? Então, assim, sentar com ela em algum momento e trazer clareza de tudo que você espera dela, também entender se de fato ela tem condições de entregar aquilo, vai trazer muito mais pé no chão, aterramento para aquilo que ela vai fazer, né? Vocês vão também conseguir ter essa conversa mais aberta, mais transparente entre as partes, né? Toda vez que a gente... Tem alguém colocando aqui? Sim, por isso disse que está em partes. Daí podemos ampliar e aproveitar os dados do dizimista. Da lista do dízimo, Paulo. Ah, tá. Para fazer um mapeamento, tem? Entendi. E quanto mais clareza a gente tem nessas entregas, né, a gente consegue fazer esse trabalho unificado, colaborativo entre as pessoas, promover essa relação de confiança entre as partes e promover diálogos mais saudáveis. A gente vê que tem, por conta dessas expectativas frustradas de ambas as partes, é onde muitas vezes geram-se alguns conflitos de relacionamento, né? E muitas vezes não tem necessidade, só faltou uma clareza daquilo que você esperava daquela pessoa, daquilo que você queria com aquele trabalho, qual o resultado que você espera com aquele trabalho, né? Aonde você quer chegar com aquele trabalho. Então, quanto mais mapeado você tiver, mais dados você vai ter para sentar com aquela pessoa e dizer, eu espero isso de você, eu quero isso de você, você pode dar isso? Você consegue entregar isso? Ah, eu não tenho tudo isso, mas eu tenho isso aqui. Como que a gente pode desenvolver? Quem sabe fazer um curso a mais? Quem sabe fazer, ler um livro a mais, entender melhor isso? Como é que a gente pode fazer? E assim a gente vai construindo uma relação de trabalho e de entrega mais saudável para todas as partes. Só para finalizar ali, Paula, por que o mapear está conectado com o alinhar? Porque eu fiz a conversa de alinhamento. Gente, o tempo passa, a vida vai acontecendo. 6 meses depois, será que a pessoa vai ainda lembrar de tudo que a gente combinou, de tudo que ela tem que fazer? Quando você tem isso mapeado, e vocês podem ter até como se fosse uma cartilha das funções da igreja, que seria muito legal ver, né? Uma cartilha, um manual descrevendo cada uma das funções, isso é fantástico. Ó, Jean, podemos discutir aí, porque eu acho que facilitaria a vida de todo mundo. A pessoa pode ir resgatando. Então, ela está ali na rotina. Meu Deus, será que isso é minha responsabilidade? Não lembro do que eu combinei. Eu vou lá e resgato nessa cartilha. Não, está aqui. Essa é a minha responsabilidade. Eu preciso correr atrás disso. Entende? Porque as pessoas, a gente faz o alinhamento, um primeiro alinhamento, e isso vai ter que ter um acompanhamento, que agora vai vir desenvolver, mas para que a pessoa tenha algo concreto na mão dela, que ela possa, a todo momento, estar pesquisando, para ela não se perder nesse caminho. Porque senão a gente coloca as informações todas na nossa cabeça, mas nosso computador, às vezes, ele dá uma falhadinha, porque são muitas coisas para a gente lembrar. Então, se eu tenho tudo documentado, a Paula sabe, eu gosto de tirar tudo da cabeça, porque isso nos deixa ansiosos, nervosos, porque são muitas coisas para resolver. Agora, quando tu traz isso para o papel, você tem uma clareza de onde você está indo e o que você precisa fazer. Vou deixar eu desenvolver, Paula. Falando já, né, pegando o gancho da Kathleen também, trazendo essa questão de desenvolvimento. Então, a clareza, o alinhamento, resgatar o que foi combinado e traz esse senso também de responsabilidade, né, de eu ter certeza e clareza do que eu preciso entregar. Quando a gente fala de conhecer as habilidades e competências, a gente já entra numa esfera mais íntima da pessoa, né? Às vezes a gente coloca pessoas como o camelo, né? A gente coloca o camelo no zoológico e espera uma entrega do camelo que no zoológico ele não vai conseguir entregar. Então, conhecer intimamente quais são as habilidades dessa pessoa, quais são as competências dela, vai ajudar para que esse senso de responsabilidade esteja presente e você também consiga desenvolver essa pessoa, né? Realizar feedback não é só uma tarefa do mundo corporativo. Realizar feedback também é importante para qualquer pessoa que execute um trabalho. Eu preciso, todo ser humano precisa saber se está indo bem ou não naquilo que está fazendo, né? Se tem algo que precisa ser aprimorado. E a gente fala muito de feedback construtivo, né, nas relações.
Que tipo de feedback? Quer dizer, é só chegar para a pessoa e dizer assim, ó, não estou gostando, ou não é por aí? Não, é quem sabe se colocar como uma pessoa que pode contribuir com a jornada dela, né? No sentido assim, eu trago informação, ó, aqui talvez não está indo tão bem, mas o que está acontecendo? Você está com alguma dificuldade? Eu posso te ajudar? Tem algo que a gente pode fazer junto? Ou talvez aqui eu não te expliquei com clareza, né? Não era isso que eu estava esperando. Às vezes a pessoa veio com um conceito totalmente errado de que ela estava fazendo certo, e por falta de diálogo, por falta de feedback, a gente não acabou percebendo que tinha uma informação ali equivocada que veio até da nossa parte, né? Então, é muito importante que a gente traga elementos de construção, né? Para onde que você espera que essa pessoa vá? O que eu posso contribuir? Aonde que é o meu papel nessa jornada te ajudar também? Mostrar que você está ali, que você também é apoio para ela. Pode falar, Kelly. Eu até abri aqui para... Eu gosto muito, a Paula sempre reforça, né? Quando a gente vai dar feedback, a gente traz exemplos concretos. Muitas vezes a gente fica cheio de dedos. Só que quando eu falo de maneira filosófica, vamos dizer assim, às vezes a pessoa não consegue compreender. Eu sou da área da comunicação, e quando a gente comunica algo, o comunicador tem uma responsabilidade de se fazer ser compreendido. Enquanto liderança, nós temos que ter essa clareza. Se eu estou comunicando, eu tenho a responsabilidade de que a pessoa me entenda. A pessoa não está me entendendo, então eu vou ter que encontrar outras palavras e outra forma de conversar com essa pessoa para que ela entenda. A responsabilidade é sempre de quem está passando a mensagem, de passar a mensagem de uma forma que esse interlocutor ele possa entender. E quando fala de feedback, é muito legal trazer coisas concretas, né? Então, por exemplo, digamos que ele tinha que estar num evento, chegar às 11 horas, e ele chegou às 11h30. Você vai dizer, olha, você precisava estar aqui na festa da igreja às 11 horas, porque a gente precisava organizar as mesas antecipadamente. Lembrei agora de um fato lá da prova. Mas, enfim, dos jovens lá, Paulo, que tinham que chegar num horário, não chegavam porque tinham que arrumar as mesas antecipadamente. Isso comprometeu a arrumar aqui as mesas e o espaço, e aí as pessoas começaram a chegar e isso não estava pronto. Quando você traz concretude, algo real, a pessoa vai entender, putz, o meu atraso causou esse problema, eu preciso conversar para ver como é que a gente vai evitar esse tipo de atraso. Então, não adianta trazer suposições, traga o fato concreto para dar o feedback para a pessoa, tanto positivo quanto negativo, porque muitas vezes a gente só quer dar feedback quando deu o problema. Final do evento da paróquia, né? O final da semana de louvor, deu vários problemas, aí que a gente vai conversar para dar feedback. Gente, feedback ele precisa ser constante, periódico, é uma responsabilidade de quem está à frente da gestão de pessoas, liderando grupos, colocar, isso é legal até nas formações de pastoral determinar, olha, como líder pastoral, o ideal talvez seja você dar feedback de tanto em tanto tempo, né, para que a pessoa possa se desenvolver. O desenvolvimento do agente pastoral, da pessoa que está ali, é de responsabilidade de quem está à frente. E aí você tem que entender qual é a dificuldade dessa pessoa. Ela está chegando atrasado porque, de repente, ela tem 2 filhos pequenos, né? Vou dar outro exemplo meu e da Paula. E aí ela não consegue se organizar a tempo. Será que tem alguém que pode dar suporte, chegar antes e aí ela assume a hora que ela pode chegar? E aí, por isso que a gente fala de conhecer a história das pessoas. Porque não adianta querer que as pessoas atropelem a sua vida. A gente precisa ter esse olhar humano. E não é que ela não queira estar ali, e não é que ela não tenha no coração dela a vontade de fazer, mas muitas vezes a vida atropela a gente nas responsabilidades que a gente tem familiar, na responsabilidade que a gente tem no trabalho da gente. Isso precisa ser respeitado. Isso é entender o ser humano na sua integralidade, nas suas diversas frentes, né? Nos papéis que a gente trabalha aqui na Jornada Quest, os múltiplos papéis, né? Eu tenho um trabalho na qual eu tenho um papel, eu tenho um trabalho com a Domus na qual tem outro papel, na igreja um outro papel, então são múltiplos papéis. As pessoas são múltiplas, e se eu não olhar para essa pessoa dentro da sua multiplicidade, das suas frentes, com certeza eu vou estar sempre reclamando de que ela não conseguiu isso, de que ela não conseguiu aquilo. Então, a gente precisa compreender as pessoas como um todo, né? E dentro dos seus desafios e também, muitas vezes, dentro das suas limitações, né? Eu, de repente, vou colocar alguém para atualizar a planilha do dízimo, mas a pessoa ela tem pouca noção de computação. Ela vai sofrer horrores, porque ela vai se sentir frustrada por não dar conta de uma habilidade que ela não tem, né? Então, é até cruel e desumano da nossa parte exigir da pessoa uma habilidade que ela ainda não desenvolveu,
Entende a frustração e a dor que eu estou causando numa pessoa quando eu faço isso? E muitas vezes a gente não faz isso intencional. A gente faz isso porque a gente desconhece até onde essa pessoa tem essa habilidade ou não. Ou muitas vezes, como a Paula falou, a gente está na igreja, a gente acaba se disponibilizando a fazer as coisas e depois eu paro para ver. Meu Deus, mas eu não sei fazer isso. Como é que vai ser agora? Então, é preciso ter clareza de quais são as competências, habilidades, e se a pessoa quer se desenvolver, olha, eu não sei, mas eu quero me desenvolver. Tem alguém para me ajudar? Você fazer as conexões. Então, eu sei que essa pessoa tem uma habilidade assim com o computador. Se eu colocar junto dessa, ela vai desenvolver essa pessoa. E aí eu vou ter duas pessoas com essa habilidade. Então, até no mundo corporativo, a gente trabalha muito com a ideia de mentoria, né, Paulo? Então, é legal também trazer essa ideia de mentoria para dentro do universo da vida pastoral, né? Dentro das empresas, a gente está lá na empresa e tem um mentor, que muitas vezes é um líder de área e tal, e acaba absorvendo um ou outro colaborador para mentorar no desenvolvimento dele. Talvez ali dentro da vida pastoral, vocês podem trabalhar com o mesmo conceito. Então, eu tenho esses aqui, por exemplo, eu tenho alguém que já tem muita experiência na pastoral do dízimo. Quem que ele pode mentorar e formar para ter mais agentes na pastoral? Ele vai acompanhar essas 3 pessoas. Então, ele vai acompanhar essas 3 pessoas, ele vai dar feedback ali mensal, ele vai sentar, ele vai conversar com essa pessoa, dando um feedback. Ele vai explicar como funciona cada uma das etapas, ele vai acompanhar a vida dessa pessoa, o ciclo de vida dela, como é que ela está naquele momento enquanto pessoa. Então, tudo isso faz parte do desenvolver pessoas. E se a gente não fizer isso, a gente acaba frustrando as pessoas, porque elas vão estar no lugar errado, elas vão se sentir desanimadas, e o desengajamento da vida pastoral acontece. Não porque ela não tenha fé, não porque ela não acredite, não porque ela não gosta de estar na igreja, mas porque a gente não soube desenvolver as habilidades da pessoa para desempenhar aquela função, para que ela possa dar a resposta. Então, ela vai se sentir frustrada. Então, isso que muitas vezes acontece impacta diretamente o engajamento da vida pastoral. Falei demais, né, Paulo? Tá ótimo, toca aí. Tá, deixa eu tomar uma água, então. Vamos lá. Gente, se tiverem perguntas, pode ir colocando no chat, tá bom? Vamos lá, repensar. Então, a gente fez todo o mapeamento da área de gestão de pessoas. A gente vai fazer os alinhamentos e a gente vai desenvolver essas pessoas. O que acontece? E eu gosto também de tudo no papel. Muitas vezes, para garantir engajamento, eu preciso entender em que momento a pessoa está, se ela está no lugar certo, se de repente já deu o tempo dela naquele espaço e ela precisa de um novo desafio, de uma nova experiência. Então, é importante que as pessoas muitas vezes troquem de atividade, de função, que haja esse intercâmbio para garantir o engajamento. Quando eu assumo uma nova missão, a gente sempre assume com aquela energia toda, com aquela vontade de fazer, isso acaba impactando diretamente a resposta, a produtividade que ela vai dar para aquilo ali. Fora que eu estou estimulando ela a aprender algo novo. E para a gente estar em constante desenvolvimento, a gente tem que estar sempre aprendendo. O ser humano é capaz de passar a vida inteira aprendendo a cada momento, né? Mas para isso, muitas vezes, ele precisa de uma ajuda, de um empurrãozinho, porque senão a gente fica na nossa zona de conforto, né? Nosso cérebro já quer ficar ali na nossa, eu já faço isso, eu já vou lá, eu já faço assim, eu já não quero fazer outra coisa, porque eu já sei como fazer isso. Mas isso nos deixa na zona de conforto, não permite que a gente cresça enquanto pessoa. Então, enquanto líder, você tem que olhar, quanto tempo essa pessoa está ali? Beleza, ela faz a função, mas está trazendo novidade? Ela está trazendo energia para essa função? Será que não é hora de fazer com que ela desempenhe uma outra função para garantir esse engajamento e esse envolvimento dela em outra ação? Será que não é hora de eu estimular o aprendizado, de eu tirar um pouquinho essa pessoa da zona de conforto dela, colocar um outro desafio dela e permitir com que ela se desenvolva? E aí eu vou deixar para a Paula falar da importância das habilidades sociais na área de gestão de pessoas. A gente trabalha aqui na Jornada Quest com as habilidades sociais. E aí, Paula, fala um pouquinho assim rapidamente do conceito de habilidades sociais e por que ele é importante nas relações, assim. Isso, quando a gente fala de habilidade social, a gente está falando de comunicação, relacionamento, né? E a gente muitas vezes não percebe que através do trabalho a gente não estimula o desenvolvimento dessas atividades.
né? Dependendo da forma de atuação que a gente faz, a gente muitas vezes não permite com que as pessoas desenvolvam a habilidade de comunicação, por exemplo. Eu vou ser bem sincero para vocês, eu não sou uma comunicadora, eu sou uma pessoa relacional, eu gosto mais dessa interação individual com as pessoas, mas eu entendo que eu preciso, em algum momento, desenvolver essas habilidades. E eu e a Cletinha, a gente troca. Paula, a gente sabe que você tem dificuldade de falar em público, que você é mais reservada, que você é uma pessoa mais introspectiva, mas em algum momento a gente vai desenvolver isso. Vamos treinar, vamos fazer algumas testes, né? Você de vez em quando vai falar em algum evento, em alguma atividade, vamos treinar. Isso vai sendo construído, vai se desenvolvendo, estimulado esse aprendizado. Então, eu entendo que em alguns momentos eu vou ter que me colocar em algumas situações fora da minha zona de conforto. E aos poucos desenvolvendo essa minha habilidade, tá? Mas isso precisa ser forçado? Não. A gente fala muito disso. A gente não pode exigir das pessoas aquilo muito além do que elas têm, tá? Porque senão isso se torna uma violência, isso se torna algo muito desconfortável para a pessoa. Então, em algum momento, a gente precisa ir trocando com as pessoas para entender em que momento que elas conseguem entregar ou não. Falar de habilidade social é falar de desenvolver comunicação, é falar de desenvolver práticas de relacionamento. A gente fala muito sobre comunicação não violenta dentro das atividades que a gente executa. Fala muito sobre as trocas, sobre os feedbacks, sobre a oportunidade que a gente tem de compreender as pessoas como um todo, a empatia, a troca. Então, você fomentar isso no trabalho, ou seja, vou trazer talvez até uma realidade. Todo mês eu tenho a reunião do dízimo, todo mês eu falo do dízimo, mas será que em algum momento não é importante eu ter algum momento de troca entre as pessoas que fazem ali parte daquele projeto? Para que a gente entenda a realidade um pouco de cada um, aproximar as pessoas? Será que não é o momento da gente fazer um exercício de empatia ali com todo mundo? Porque o trabalho se torna muito mais leve, mais fácil, quando a gente consegue desenvolver as pessoas na sua integralidade, né? A pessoa se sentir valorizada no desenvolvimento daquilo que ela também precisa fazer, sem ser uma violência, sem ser algo forçado, gere sofrimento nela. Eu adorei a pergunta ali, eu vou responder, tá? A gente só vai terminar aqui. Amei a pergunta ali no chat, Paulo. A ideia nossa de trabalho, e aí de trabalho como um todo, não só um trabalho nosso fora, mas o trabalho na igreja, é que as coisas sejam divertidas, as coisas tenham bom humor, que eu faça aquilo com amor, com leveza, porque senão perde o sentido. As relações perdem o sentido. Se eu vou e sinto que estou na obrigação a todo momento, as coisas perdem o sentido. Então, esse é o grande desafio do líder, assim. E aí, quando a gente fala das formações, vocês podem trazer dinâmicas, atividades de temas que muitas vezes não estão 100% ligados à igreja, no sentido de, eu não vou falar de como dar aulas de catequese, mas de repente eu vou falar, a gente trabalha, por exemplo, com gamificação. Como eu posso, de forma lúdica e atrativa, com histórias, envolver as crianças? Então, trazer coisas diferentes que permitam as pessoas se desenvolverem. Por exemplo, eu lembro que eu fiz um curso de contação de histórias. Foi muito útil quando eu tive minha filha. Dei contação de histórias em biblioteca comunitária e tal. São cursos, são coisas que nos permitem desenvolver habilidades. E essas habilidades sociais vão nos ajudar nas relações com o outro. Né? E a gente precisa trazer isso para dentro das nossas instituições, para dentro das nossas paróquias e das nossas dioceses. Acho que fechamos aqui, Paula, que eu estou com medo do horário também. Vamos para as dicas finais aí. E aí eu vou responder a pergunta lá, não esqueci dela, tá? Vamos lá. Primeira coisa, ouvir. Ouvir as pessoas com atenção. A gente está num mundo hiperconectado, muitas vezes a gente está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, e eu sei que a vida nos exige isso. Mas se você quer fazer uma boa gestão de pessoas, na hora que você estiver com a pessoa, você tem que estar com a pessoa, presente, ao vivo, ouvindo, mais do que falando. Isso é a grande diferença dos líderes, porque só assim você vai conseguir perceber a pessoa
perceber o momento, olhar a postura dela, o sorriso, como é que ela chegou aquele dia ali na missa, como é que ela chegou, ela estava mais introspectiva, ela estava mais séria, ela estava com um olhar de choro. Vocês precisam olhar e ouvir as pessoas, porque sem esses dois sentidos vai ser muito difícil você realmente engajar as pessoas no que quer que seja. Outra coisa, as pessoas são únicas, e eu gosto muito disso, eu aprendi com a Paula. Cada um tem um jeito de funcionamento, gente. Tem gente que funciona melhor de manhã, tem gente que funciona melhor de noite, tem gente que funciona melhor de tarde, que raciocina, que... Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não gosto de madrugar, sou bem sincera, esse negócio de acordar 5 horas da manhã me destrói, assim, ó. Por mais que eu vá dormir cedo, eu não sou uma pessoa da madrugada, a Paula é uma pessoa da madrugada. Então, normalmente, 8h30, 9 horas da manhã, a gente está funcionando em uníssono, em conjunto. Ela acorda mais cedo, faz as coisas dela, eu muitas vezes vou até mais tarde. Então, entender como as pessoas funcionam. As pessoas não funcionam de maneira igual, porque elas não são iguais. Elas são diferentes. E muitas vezes eu vou querer colocar a pessoa em uma atividade que vai precisar ela estar todo sábado de manhã. Mas, de repente, o sábado de manhã ela tinha um compromisso familiar, um hobby, alguma coisa que você está tirando dela. E de repente, no sábado à tarde, será que eu não consigo encaixar essa pessoa? Entende? Olhar e respeitar a forma de funcionamento das pessoas, né? Eu sei que esse é o mais difícil. A gente pessoaliza as coisas demais. Isso não só na igreja, mas no mundo do trabalho como um todo. A gente tem que cuidar com essa pessoalização, né? Muitas vezes a pessoa chegou irritada por algum motivo, enfim, e aí ela estava brava e falou que não devia ali naquele momento. Ok, eu sou um gestor de área, eu vou chamar ela, eu vou ter que conversar com ela sobre isso, mas não foi para mim. Ela não estava brigando com a Kathleen de maneira pessoal. Ela chegou muitas vezes, ela não estava legal, ela acabou ali se perdendo no assunto, mas eu não posso levar isso para o lado pessoal. E esse eu acho que é uma das coisas mais difíceis, é entender que ela não é um ataque à pessoa da Kathleen. Muitas vezes pode ser um desabafo a Kathleen como líder pastoral, pode ser, mas não é a pessoa da Kathleen. Então, cuidado, gente, com pessoalizar as coisas demais, porque ao fazer isso, você acaba perdendo a relação com a pessoa, né? E aí, por último, fechando, assim, o tempo, assim, a vida é cíclica, como eu falei. Muitas vezes eu estava ali em um ano que eu podia dedicar mais tempo e, de repente, eu fui para um outro ano em que eu, sei lá, comecei uma graduação ou comecei a estudar, tive alguém da família que ficou doente e tal, e eu já não consigo dedicar mais tanto tempo àquela função. Lembra que eu falei do repensar? Talvez seja a hora de repensar, dar um respiro, um momento para aquela pessoa. Não adianta querer forçar se a pessoa não está no tempo dela, no ciclo dela de vida, para dar aquilo que você espera para aquela função. Então, por isso que é interessante mapear. Se eu mapeio, nossa, tem muita atividade. Essa pessoa acabou de ser mãe e tem um filho. Será que ela vai dar conta? Será que eu não estou exigindo dela um desgaste que vai acabar consumindo o papel dela como líder pastoral, o papel dela como mãe, né? O papel dela no trabalho dela, que provavelmente ela vai voltar a trabalhar. Então, olhar em que momento, e isso a gente já faz nos processos de recrutamento e seleção da Quest, em que momento de vida a pessoa está? Faz sentido trabalhar nessa empresa com esse momento de vida que ela está ou não faz sentido? Porque se não houver esse encaixe, provavelmente vai ter frustração dos dois lados, da pessoa que não vai conseguir atender a expectativa que você criou e de você que colocou ela lá, que estava esperando uma resposta dela e não vai ter essa resposta. Isso acaba só gerando desengajamento e desestímulo da vida pastoral. Então, saber ouvir as pessoas, entender que elas têm um funcionamento, cada uma tem um funcionamento à parte, que eu não posso pessoalizar, que eu preciso entender todo o contexto daquela pessoa e que existe um momento de vida em que ela está. Se você não conseguir entender todo esse contexto, dificilmente você vai conseguir profissionalizar a gestão de pessoas. E aí, lembra que eu falei que profissionalizar é humanizar? Tudo isso é humano. Tudo isso é ser humano nas relações com a pessoa, né? Paula, pode ir. A gente gosta muito dessa frase, eu e a Paula, assim, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. A gente estuda gestão de pessoas, a gente entende toda a parte profissional, a parte de organizar tudo isso, mas na hora que eu estou com o outro, eu estou com o outro, eu estou ouvindo, eu estou presente, eu estou atento. Isso é o mais importante na gestão de pessoas, é estar presente de fato naquele momento com aquela pessoa.
Pode ir? Aí eu vou pegar a dúvida agora. Paulo, se tu quiser falar, só abrir aí, tá? Bom dia. Tenho uma dúvida. Temos uma nova coordenação de pastoral. Somos em 21 pessoas. E percebemos que muitas pessoas estão no grupo da pastoral, porém não respondem o grupo. E às vezes nunca podem participar da escala. Como devemos agir com essas pessoas? O que podemos fazer? Qual a maneira de resgatar novos membros para a pastoral? Legal. Não sei como vocês fizeram a seleção, o processo de atração e seleção das 21 pessoas. Esse é um ponto-chave. A gente até deu uma aula de processo de recrutamento e seleção e serve também para o trabalho pastoral, tá? Não só para a realidade CLT. A ideia é entender quem são cada uma dessas 21 pessoas e o que motivou elas a estar dentro da coordenação de pastoral. Eu não sei se alguém fez essa conversa, eu não sei como é que foi formado, então minha pergunta é, como é que vocês formaram esse conselho? Alguém teve a responsabilidade de sentar com cada um dos membros e alinhar as expectativas com eles? Porque se isso não foi feito, isso precisa ser feito, tá? Se você não conversou com cada um dos membros, você vai precisar conversar com cada um dos membros, explicando o papel deles dentro da coordenação de pastoral e explicando e tentando entender o que eles podem dar para a coordenação de pastoral. Isso eu sei que é um desgaste, porque é mais energia, mas precisa ser feito um a um, que a gente diz. Porque não adianta tu chamar todo mundo, você precisa entender uma das 21 realidades ali envolvidas naquela coordenação. Não sei se alguém abriu o áudio, queria falar? Não, gente? Então, o primeiro passo, gente, não tem alinhamento, tem que fazer alinhamento. Sem alinhamento, não vai motivar. Não adianta chamar em grupo, não adianta ligar, não adianta ameaçar, não adianta. O alinhamento precisa ser um a um, entendendo o momento daquela pessoa. E entendendo também, gente, se ela vai querer continuar ou não. Eu sei que é uma coordenação nova, né? E aí a gente, nossa, mas a recém-formamos e tal. Mas é mais fácil a pessoa já dizer agora de início se ela não consegue, do que você tentar forçar uma situação que só vai frustrar você e o grupo, né? O que acontece? É um efeito manada. Um começa a faltar, outro, quando vê, a maioria já está faltando. Então, é preferível que não tem nesse momento condições de fato, se dedicar o tempo que precisa para a coordenação de pastoral, que essa pessoa saia nesse momento. Mas isso você só vai descobrir se você conversar com ela um a um. Então, o alinhamento é a primeira coisa que vocês têm que fazer, tá? E aí, deixar claras as escalas. Olha, né, quando a gente é parte da coordenação de pastoral, a gente tem uma reunião por mês de coordenação de pastoral, mais uma vez por semana isso, mais uma vez a cada quinzena aquilo. Quais são essas atividades? Isso tem que estar claro, escrito, entende? Para a pessoa, na hora que você for fazer o alinhamento. Mas aí, voltando lá, ouça a pessoa também. Por que ela não está indo? O que fez ela se estimular já no início dessa nova coordenação de pastoral? Olha, eu vi que você não está respondendo. O que aconteceu? Posso te ajudar? O que você está passando? Não chegue cobrando. Olha, você não foi lá de novo, você não me responde no WhatsApp. Isso é muito difícil, porque você não sabe a realidade da pessoa. Você não sabe pelo que ela está passando. Não dá para a gente ter julgamentos pessoais na hora de fazer gestão de pessoas. Ah, eu acho que isso... Ou, como acontece, eu ouvi que o fulano falou aquilo, que a pessoa não foi, mas estava, não sei o que. Esquece tudo nesse momento e pergunta para a pessoa o que está se passando para ela não estar presente. E aí, se ela vai continuar, você vai fazer esse alinhamento de tudo que você vai precisar que ela esteja presente no decorrer do mês como coordenador de pastoral. Então, esse é o primeiro ponto. Você fez mais uma pergunta ali, né? Não respondeu o grupo. Não vai responder o grupo se não estiver engajado. Gente, o grupo só funciona com pessoas engajadas, né? Como devemos agir com essas pessoas? Como eu falei, primeira coisa, você ouve, depois você faz o alinhamento. Então, primeiro ouve e deixa a pessoa confortável, gente. Não forcem a barra, porque se você forçar a barra de alguém que não quer participar, ela vai acabar dizendo sim, só para te agradar naquele momento, mas vai continuar não engajando-se, né? Qual a maneira de resgatar novos membros para a pastoral? Então, como eu falei, a vida, muitas vezes a gente está na correria e a gente esquece que o olho no olho é a melhor forma de você se relacionar com as pessoas, né? Então, a gente manda o WhatsApp, vê como a pessoa tá e tal, mas a gente acaba não tendo esse olho no olho com a pessoa.
Então, é preciso ter um olho no olho para sentir, né? E aí, até em termos de clima organizacional, né, Paula? Porque eu acho que entra muito aqui a questão do clima organizacional, né? De repente, até fazer uma pesquisa, gente, de clima organizacional, né? E aí, talvez uma pesquisa não identificada que você possa fazer e entregar para cada um dos agentes de pastorais ou para os coordenadores de pastorais, com algumas perguntas estratégicas do que ele está sentindo, o que ele pensa sobre o não envolvimento das pessoas, o que ele tem sofrido, por quê? Porque isso vai fazer com que você entenda um clima organizacional. Como é que está o clima das pessoas que estão participando? 70% parece totalmente desestimulada. Opa, preciso ligar o alerta vermelho e traçar um planejamento de como eu vou fazer esse resgate. Mas antes, você precisa entender o clima como um todo. Então, minha sugestão, gente, é que vocês adotem a pesquisa de clima organizacional dentro das pastorais, dentro das igrejas de vocês. E que façam periodicamente, a cada 3 meses ali. Gente, é uma folha, um forms, né? Muitos já usam celular e tal, fazem forms. A gente tem pessoas mais velhas que de repente tem dificuldade, imprime a folha, deixa lá para a pessoa responder, mas faça pesquisa de clima organizacional, porque muitas vezes você vai conseguir identificar até de onde que está surgindo, né? Onde que está surgindo esse desânimo que está contaminando o grupo como um todo, né? Então, pesquisa de clima organizacional devem ser aproveitadas aí por vocês dentro das pastorais. Não sei se tem mais pergunta, gente. A Sônia falou, entra a paródia do camelo, entra a paródia do camelo mesmo. Se as pessoas estão como coordenadoras de pastoral, mas de repente não se identificam, gente, com a função, vai ser bem difícil vocês engajar, sabe? Então, a gente tem que motivar para as pessoas se engajarem. Não adianta a gente querer forçar situações. Forçar situações só vai fazer com que a gente forme grupos de pastoral desengajados. Então, você precisa sentir e entender, né? Aquela pessoa tem essa habilidade, e de repente começar por onde brilha o olho. É uma pessoa que gosta de lidar com crianças. Ok, onde que eu tenho dentro das pastorais que eu posso colocar essa pessoa que ela vai lidar com crianças? Eu tenho uma pessoa que gosta de lidar com pessoas, sei lá, enfermas. Onde é que eu vou colocar essa pessoa que possa ajudar as pessoas enfermas na minha comunidade? Porque é muito mais fácil quando a pessoa tem essa identificação. Ela acaba engajando muito mais com a causa. Então, é legal até vocês entenderem, né? A gente fez parte de grupo de jovens. Eu era jovem e me identificava com a causa. Então, para mim, era fácil estar ali envolvida com outros jovens. Então, é importante que a gente entenda isso. Hoje eu sou mãe, então é fácil para mim me envolver com causas que envolvam a maternidade, porque eu me identifico com isso, eu me sinto confortável, eu quero conhecer outras mães. Então, entendam o que a pessoa gosta, né? Com o que ela gosta, o que ela gosta de fazer, com o que ela gosta de se relacionar, e coloque ela no lugar certo. Provavelmente, muitas das pessoas não estão no lugar certo. É isso, gente. Gente, muito bom, adorei. Aí tem os contatos da Quest, também tem o site, ele é jornadaquest.com.br, o contato da Kathleen, se vocês quiserem saber mais sobre a Jornada Quest, sobre a Quest é só entrar em contato com ela, certo? Se quiser liberar ali o compartilhamento, Paula. Gente, vamos lá. Acho que eu fui fazendo várias anotações aqui, acho que a gente tem uma reflexão bem interessante sobre a gestão de pessoas, né? Muitas vezes a gente vê a atividade pastoral de uma forma onde as pessoas parecem que estão fazendo ali uma obrigação à igreja, né? Como se fossem tratadas, muitas vezes até de uma forma abusiva, né? Dentro das relações pastorais, né? Onde não se tem um mínimo de empatia ali com pessoas que deixam o seu trabalho, deixam sua casa, os seus filhos, para estar exercendo uma atividade pastoral. Então, acho que essa reflexão é bem interessante para a gente trabalhar aí dentro do processo evangelizador, né? Eu acho que algumas coisas que eu coloquei aqui, né, é importante algumas perguntas para nós na vida pastoral. Temos definido um processo de engajamento na nossa comunidade, né? Como que uma pessoa que chega pela primeira vez segue um caminho até, de fato, ela ser engajada numa pastoral, num movimento? Temos mapeado os processos evangelizadores, porque a nossa forma de recrutamento e seleção, na verdade,
é o querigma, é o anúncio do evangelho. Então, todos são chamados, né, à evangelização. Então, quando a Kathleen falava ali sobre como a gente recruta, né, essas pessoas, o nosso recrutamento é a evangelização querigmática, é o anúncio do evangelho, é atrair as pessoas para serem amigas de Deus. As pessoas vão servir a Deus quando elas tiverem Jesus como seu amigo, né? E quando que acontece esse recrutamento, né? É no nosso evento de evangelização, é no seminário de vida, é no Cerco de Jericó, é nas escolas de formação, né? É nos cursos que a paróquia vai oferecendo. Então, a gente precisa pegar toda essa linguagem e transformar ela para a nossa realidade pastoral, né? Olha quanta coisa a gente pode aprender com gestão de pessoas, onde nós trabalhamos conceitos e técnicas que são usados por empresas, cujo objetivo é lucro, né? Nem as empresas tratam as pessoas de qualquer jeito. Imagina dentro de uma paróquia, dentro de uma comunidade religiosa, né? Nós deveríamos ter muito mais cuidado nesse processo, né? Então, que fique para nós essa formação, e que a gente possa, de fato, pegar esses insights aqui que as meninas trouxeram e a gente aplicar isso de forma muito tranquila dentro da nossa comunidade e crescendo nesse processo, né, de gestão dos nossos colaboradores, que não é só os funcionários, né? Até a gente tem aqui o pessoal da paróquia lá de Biguaçu, que está participando todos, eu até vi, eles estavam com a câmera ligada, vi todos os colaboradores ali participando da formação, mas a gente não está só falando de colaboradores que estão lá com carteira assinada e que recebem para exercer esse trabalho. Também eles são extremamente importantes nesse processo, mas é de todos os agentes, os voluntários, os próprios padres, né? Você tem aqui pessoas que trabalham na cúria diocesana, então a gente tem que trabalhar o processo de gestão de pessoas, esse tema tem que ser falado, a gente tem que estudar sobre isso, né? E a Dominus sempre vai buscar trazer essa temática da gestão de pessoas para dentro das nossas formações e dos nossos conteúdos. Eu já deixei aqui algumas ideias de material rico que a gente pode estar produzindo aí e disponibilizando para vocês. Quero agradecer a presença de todo mundo. Vamos para os avisos paroquiais, né? As meninas, agradeço de coração aí a presença, foi ótimo, muito bom mesmo a formação. E também quero dizer que às 13 horas nós retornamos com o professor, que agora me fugiu o nome, deixa eu pegar aqui. O Jean fechou a página do evento, estava aberta até agora, e eu fechei. Vai falar sobre gestão, deixa eu pegar aqui, o próximo tema é gestão eclesial e habilidades diretivas, com o professor Dr. Cláudio Nogas. Recomendo que assistam, onde a gente vai falar de forma mais clara sobre a dimensão contábil, financeira, administrativa das nossas paróquias e diocese. Então, o professor tem uma boa experiência nessa área, em consultoria, principalmente para congregações religiosas e dioceses. Então, às 13 horas, a gente está de volta com ele, e hoje nós temos mais uma palestra às 16 horas. Então, fique ligado aí, a palestra das 16 é muito boa, principalmente aos párocos. Se vocês puderem também divulgar, o link já está indo para o WhatsApp para vocês também agora no período da tarde. E se vocês puderem nos ajudar a divulgar para os sacerdotes que vocês conhecem, nós agradecemos, porque é uma formação muito boa com o Padre José. Bom, então é isso, obrigado. Aula gravada, em breve já estará disponível no nosso canal. Quem não assistiu às aulas de ontem já está no nosso canal no YouTube, Dominus.evangelização. Bom, então você pode nos acompanhar lá, as formações que ocorreram ontem aqui na imersão. Deus abençoe, obrigado, meninas. Se vocês quiserem se despedir também. Pode falar, amiga. Tchau, gente. Obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada aí, e tenham isso em mente, olhem para as pessoas com atenção e com carinho, que com certeza vocês vão encontrar aí de maneira profissional e humana uma trilha para engajar todo mundo e fazer da missão aí algo ainda mais lindo e impactante em outras vidas. Um abraço.